pastores, né? Nosso pai, nossa mãe espiritual, Rádio Maria. Amém, queridos? Nós vamos ter o privilégio de ouvi-lo nessa manhã. Aleluia. Aleluia. É para eu falar, gente. Muito bom, né? Ontem falei para as mulheres, é sempre um grande prazer estar aqui, né, com vocês. E o melhor de estar é quando a gente vê pessoas que nós não conhecíamos, porque isso mostra gente nova chegando. Então isso é muito bom. E o desejo do nosso coração é que cada vez que a gente vem, tenha mais e mais e mais pessoas que nós ainda não conhecemos, porque são pessoas novas que estão sendo ganhas, pessoas novas que estão conhecendo a esse Deus maravilhoso. Amém? Um abraço no coração de cada um que eu ainda não abracei, né? E que realmente vocês continuem trilhando esse caminho, porque não existe outro. Esse é o melhor lugar que você poderia estar nesta manhã. Não teria um outro lugar melhor para você estar do que aqui, na casa do Pai, estando na presença dele, bebendo, recebendo da sua palavra. Amém. Amém? Que bom te ver. Que bom te ver. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. Muito bom estar com vocês. Nós chegamos aqui, acho que no dia 23. Nós estivemos lá em Fuji, Tomac, Anda, aqui. E hoje aqui está em 3 lugares de novo. E é muito bom. Eu quero dar uma palavra para vocês. Confesso que quando vim para cá, não tinha pensado de pregar aqui, ia pregar essa palavra. E quando saí do Brasil, estava tudo tranquilo. Mas, de repente, surgiu um negócio aí de um vírus vindo da China. E isso se espalhou pelo mundo. E hoje, com as redes sociais, as coisas correm tão rápido. Então eu quero pregar uma palavra sobre a proteção de Deus para os seus filhos. Amém. A proteção de Deus para os seus filhos. E o objetivo dessa palavra é encorajar você, é produzir fé no seu coração. Ao mesmo tempo, o objetivo dessa palavra é fazer com que você não baixe a sua cabeça, que você continue confiando em Deus, porque Deus continua sendo Deus. Amém? Em toda e qualquer situação, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo um Deus bom que cuida dos seus filhos. Eu vou ler um texto bastante conhecido dos evangelhos, que é o Salmo de número 91. Então essa semana parei um pouco aqui e Deus me deu a graça de escrever essa palavra, e eu vou estudar junto com você um pouco o que está no Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escuro. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem mal te sucederá,
praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluí a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Diga amém. Amém. Pai, essa é a tua linda, maravilhosa, santa, poderosa, fiel e infalível palavra. Aplica esta palavra em nossos corações. Eu oro em nome de Jesus que o teu Espírito Santo, enquanto essa palavra é ministrada, o teu Espírito traga sabedoria, revelação do teu coração para o nosso coração, e que essa palavra caia como um bálsamo em cada coração, e que ela venha para encorajar, para exaltar, para corrigir, para instruir na justiça, mas também para abençoar o teu povo. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Quero que você pregue comigo, tá? Está comigo, nós vamos pregar juntos essa palavra, um salmo tão conhecido. Eu lembro que minha mãe se converteu, e uma das coisas que minha mãe fazia muito era decorar as coisas, e ela passou a decorar as escrituras. E mesmo agora ela está com 89 anos e meio, e já com 89 anos e meio eu cheguei para ela um dia desses lá em Brasília, e a minha irmã com o celular ligado: mãe, recita aí o Salmo 91. E ela começa: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E vai de fio a pavio com 89 anos declarando o Salmo. Diga amém. Amém. Eu só estou dizendo isso porque se as escrituras estiverem na nossa mente e no nosso coração, e se a gente confiar na palavra de Deus como ela é, nós não vamos ficar atemorizados. Nós estamos vivendo dias em que o mundo está com medo. O mundo está com medo de uma epidemia chamada coronavírus, originária na China, e que tem casos já em alguns países, embora sejam poucos por enquanto em outros países. Mas a gente sabe que com o que está aí hoje, se não tiver cuidado, pode virar uma pandemia. Mas o problema no meio de tudo isso é que entram em ação os arautos do caos. E esses arautos do caos entram em ação através das mídias sociais, aumentando o medo, gerando pânico nas pessoas, passando algumas coisas que são fakes. Eu pertenço a um grupo do meu antigo seminário, e ontem mesmo tinha lá uma foto mostrando as pessoas numa praça todas mortas, todas deitadas mortas. Se fosse assim, logo uma boa parte da humanidade seria dizimada. E a gente sabe que algumas coisas acontecem e os arautos do caos estão aí. Mas os filhos de Deus, no meio de tudo isso, o que nós devemos fazer? Primeiro, como filho de Deus, eu entendo que eu e você, claro, precisamos ser prudentes. Devemos tomar todos os cuidados, sim. Tomar vitamina, sim. Evitar de todas as formas possíveis, se for o caso de chegar aqui. Mas nós não podemos ficar paranoicos, neuróticos, em pânico. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, de quem nós somos e a quem nós servimos, ainda está e continuará no controle de todas as coisas. Lá no Brasil tinha uma propaganda de um produto de limpeza, eu não sei lembrar qual era, mas que às vezes eles começavam a criar tipo uma neura na janela de outro lugar. De repente chegava um produto que eles queriam anunciar e a pessoa falava assim: sai neura. Eu acho que está na hora da
gente fala assim: sai, neura que vem pelo saralto do caos. Amém? Senão daqui a pouco você não vem mais no culto, daqui a pouco você não vai mais trabalhar, daqui a pouco você vai virar o quê? Você vai virar um ermitão lá sozinho, porque você não pode ter contato com ninguém. É isso? Acredito que não. Então hoje, nessa palavra, nessa manhã, e aqueles depois que vamos nos ver nas mídias sociais, nós vamos trazer à memória as promessas e os exemplos da Bíblia de como o Senhor nosso Deus está comprometido em cuidar e proteger o seu povo. Amém. O Senhor nosso Deus e nosso Papai amado que está no céu tem grande prazer em cuidar bem de você. Diga aleluia. Tem grande prazer de proteger você e de abençoar a sua família, seus filhos amados. Diga amém. Em Malaquias capítulo 3, verso 17, a parte B, Deus diz assim: poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que lhe serve. Ele disse: eu vou te poupar, vou te proteger. Se você é pai, você é mãe, você sabe como você procura proteger seu filhinho. E Deus disse: eu vou proteger você assim. Diga amém. O Senhor nosso Deus nos ama com amor eterno, e porque Ele nos ama, Ele cuida bem e protege cada um de nós. Diga aleluia. Em primeiro lugar, então, a primeira coisa que quero conversar com você é sobre base bíblica, ou bases bíblicas de como Deus protege o seu povo. Porque se eu vier aqui com uma palavra e não der uma base bíblica, não faz sentido. Então eu quero começar com uma base bíblica, histórica, teológica, e a base bíblica histórica mesmo, para você ver com exemplo de como Deus tem, desde o início, tem cuidado do seu povo. Quando Deus, a primeira coisa que eu quero enumerar é que quando Deus enviou as 10 pragas sobre o antigo Egito, Deus fez a diferença entre o povo de Israel que lá vivia no Egito, dos egípcios. Era no mesmo país. Lá no meio daquele país tinha uma colônia dos judeus de cerca de 3 milhões de pessoas ou um pouco mais. E quando Deus foi julgar o Egito com as 10 pragas, se você estudar as 10 pragas que estão no livro de Êxodo, a partir do capítulo 7, você vai ver as 10 pragas. Você vai ver que as primeiras 3 pragas vieram sobre os egípcios e sobre os israelitas. As primeiras 3, que foram a água tornar-se em sangue, a água dos rios, dos lagos, dos poços tornaram-se em sangue. Essa veio sobre todos, egípcios e israelitas. A segunda praga foi a praga das rãs. Tinha rã para tudo que era lado, desde o palácio faraó até a casa mais simples. O Egito foi invadido por rãs, e os israelitas participaram disso. A terceira foi a praga dos piolhos, veio sobre os egípcios e sobre os israelitas. Isso está no capítulo 7 de Êxodo, versos 14 a 21, capítulo 8 de 1 a 6, né? Capítulo 7, 14 a 21, as águas tornam-se em sangue. Capítulo 8 de 1 a 6, a praga das rãs. E capítulo 8, 16 a 19, a praga dos piolhos, que veio sobre egípcios e israelitas. Pois bem, mas a partir da 4ª praga, Deus protegeu o povo de Israel, de tal maneira que as pragas vinham sobre os egípcios, mas sobre os filhos de Israel não vinha nada, não acontecia absolutamente nada. Os filhos de Israel ficavam livres, protegidos, nada lhes atingiu. Nenhuma praga chegou à casa dos israelitas, nenhuma praga atingiu qualquer pessoa. Dos 3 milhões de pessoas, ninguém ficou doente, ninguém participou, nada atingiu. Diga amém. Amém. E aí eu vou enumerar as pragas rapidamente para você relembrar. A praga das moscas, né? As moscas invadiram todo o país do Egito. Todas as casas do Egito tinham nuvens de moscas, milhares de moscas em todos os lugares, ou milhões de moscas. Nas casas dos egípcios estavam abarrotadas de moscas. Imagina um negócio desse. Mas na casa do povo de Deus, os filhos de Israel, não havia nenhuma mosca. Você está cultuando comigo ou não? Diga amém. Está em Êxodo capítulo 8, pode até colocar se quiser, versos 20 a 24. Por que eu estou dizendo isso?
Porque lá em Malaquias, coloca esse texto em Malaquias, por favor, 3:18. Lá em Malaquias, capítulo 3, verso 18, Deus, através do profeta, diz assim. Eu quero pegar essa parte que diz Malaquias 3:18. Malaquias, cadê você? Capítulo 3, verso 18. Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu estou trazendo à memória isso, porque Deus faz uma promessa dizendo: vereis outra vez. Vereis outra vez. Vereis o que? A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E essa hora de você tomar posse, porque justo é aquele que foi justificado no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Se você está em Jesus, você é justo. E Deus diz: vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E aqui no Egito, lá no Egito, nos dias de Moisés, Deus fez a diferença. Diga amém. Amém. A partir da quarta praga, as pragas vinham sobre os egípcios, mas os israelitas estavam protegidos. Por que você não levanta a sua mão bem alta? Levanta. Diga: vai ser assim. Vai ser assim nesse dia. Vai ser assim comigo, na minha casa, na minha família. Diga: eu estou debaixo desse salmo. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa. Diga aleluia. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua família. Salmo 91, verso 10. Nenhum mal. É preciso que você tome posse da palavra de Deus neste dia. Sabe por quê? Vou te falar uma notícia que não é muito legal, mas é bíblica e é verdadeira. Preste atenção nessa notícia. Nós fazemos parte da igreja do tempo do fim. O tempo do fim já chegou. Não diz que o fim chegou, há uma diferença. O fim ainda não chegou. Chegou o tempo do fim. E nesse tempo do fim, quero que você saiba, vai vir muita coisa aí. Mas em tudo isso que vai vir, você precisa saber: Deus fará a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Diga amém. A quinta praga foi a praga da morte dos animais. E aí você ouviu que Deus tem prazer de cuidar das suas coisas. Sim, Ele cuida de você, da sua casa, daquilo que você tem. Se você é fiel a Ele, se você tem uma vida consagrada, Deus vai cuidar de você e das suas coisas. Praga da morte dos animais, Êxodo 9, de 1 a 7. Os rebanhos de gado, de ovelhas, dos egípcios, a Bíblia diz que eles morreram, quase todos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Lá no rebanho dos israelitas, e eles tinham muitos, eles eram criadores de gado. A Bíblia diz que nem cão moveu a orelha, não aconteceu nada. Diga aleluia. Nenhum animal dos israelitas morreu, porque Deus estava cuidando deles e daquilo que eles tinham. A sexta praga foi a praga das úlceras. Imagina úlceras. E aí o que acontece? Todos os egípcios adoeceram com tumores malignos terríveis, que se tornaram úlceras. Mas a Bíblia diz, aí é bem interessante, porque aqui está falando de doença física. Pode colocar nesse texto. Esse texto das úlceras está em Êxodo 9, de 8 a 11, que eu estou mencionando. Êxodo 9, de 8 a 11, pode colocar no para eles verem. Todos os egípcios adoeceram com tumores malignos terríveis, que se tornaram úlceras. Porém a Bíblia diz que Deus protegeu o seu povo, e nenhum israelita ficou doente. Estou pregando para você. Nenhum israelita ficou doente. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus que protegeu os israelitas, nosso Deus. Nós somos o Israel de Deus hoje.
É o que está em 1 Pedro 2, verso 9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, olha para mim aqui a sua cabeça. É da vontade de Deus que você desfrute de perfeita saúde física, emocional e espiritual. Vou repetir: é da vontade de Deus que você desfrute de saúde física, emocional e espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor guardará o teu espírito, a tua alma e o teu corpo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. Então, pela fé, levante sua mão bem alto. Pela fé, é eu que estou dizendo, agora você vai dizer só o que eu pedi, você repete. Eu estou pedindo para você levantar sua mão, tá bom? Levante sua mão. Se quiser, pode levantar as duas. Pela fé. Eu que estou dizendo pela fé. Agora, pela fé, declare. Diga assim: eu tenho saúde perfeita. Diga: eu tenho saúde perfeita. Diga: o meu coração bate em perfeita normalidade, no ritmo da vida. Diga: minha pressão arterial é normal. 8 por 12, ou 12 por 8. Diga de novo: 12 por 8. Normal. Diga: meus rins funcionam normalmente. Diga: meus pulmões estão a pleno vapor. Diga: meu cérebro é saudável. Minha memória é a memória de Cristo. E eu tenho a mente de Cristo. E a saúde de Cristo é a minha saúde. Diga aleluia. Glória a Deus. Pode deixar esse ar mais frio um pouquinho, que eu estou suando aqui. Muita gente junto aqui e a gente... Está muito quente esse negócio aqui. Lá fora está um friozinho gostoso, mas aqui dá demais aí, né? É de nível, obrigado. Você tem que declarar todo dia: